Olá a todos. Meu nome é Ana Luísa e eu vou dar início à apresentação do meu artigo, que tem como título A influência da nanosílica nas propriedades mecânicas de materiais cimentícios nas idades iniciais. Esse trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação de Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília, no qual eu faço o curso de mestrado. Esse artigo foi feito juntamente com dois colegas também do programa, Mara Monalisa e Renan Ribeiro, além de dois professores, Valdirene Capuzzo e Rodrigo Lameiras. O conteúdo da apresentação foi dividido nos seguintes itens: a introdução, metodologia, resultados e discussão, considerações finais, bibliografia e os agradecimentos. Dando uma introdução, sobre o assunto e uma contextualização, atualmente é perceptível o incentivo ao uso, de novos materiais em substituição ao cimento Portland. A utilização desses novos materiais, eles proporcionam melhoria em algumas propriedades, além de contribuir para a redução na emissão das taxas de CO2 durante a produção, do cimento Portland. É bastante comum também a busca pelo aumento da durabilidade dos materiais cimentícios. Uma forma de alcançar, essa maior durabilidade é utilizando materiais em escala micro e nano. Destaco aqui a utilização da nanosílica, que foi o material que utilizamos nessa pesquisa. Alguns autores, como Du e Glaze, que já trabalham com nanosílica em materiais cimentícios, destacam algumas vantagens do seu uso. Uma delas é a elevada reatividade pozolânica desse material, a capacidade de tornar a microestrutura do material cimentício mais densa, além de proporcionar um aumento na resistência mecânica. Além disso, a nanosílica ela apresenta efeitos químicos e físicos que são capazes de melhorar o empacotamento, proporcionar mais pontos de nucleação, além de melhorar a zona de transição entre o agregado e o aglomerante. Ressalto que os efeitos da nanosílica eles são maiores nas idades iniciais. Entrando agora na metodologia, nós utilizamos cimento Portland CP5 de alta resistência inicial, nanosílica coloidal CB45A, o aditivo superplastificante Master Glenium e água potável. O nosso programa experimental ele foi dividido em 3 etapas. A primeira delas, a caracterização dos materiais, a segunda etapa para a preparação das pastas e a terceira e última etapa é aquela etapa que possui os ensaios para avaliação das propriedades mecânicas. Então, falando um pouco de cada uma dessas etapas que eu citei anteriormente, a primeira delas, que foi a caracterização dos materiais, que eu apresento a caracterização que foi feita para o cimento Portland. Então, foi verificada a massa específica, o tempo de início e fim de pega, a resistência à compressão, e foi feita também a composição química do material por meio do ensaio de fluorescência de raio-x. Eu ressalto que todos os ensaios realizados para a caracterização do cimento Portland, como pode ser visualizado na tabela 1, foram feitos de acordo com as normas respectivas correspondentes a cada ensaio. Seguindo ainda com a caracterização dos materiais, a nanosílica e o aditivo superplastificante que nós utilizamos, as suas propriedades físicas, químicas e características foram fornecidas diretamente pelos seus fabricantes, como pode ser visualizado na tabela 2 e também na tabela 3. A segunda etapa do nosso programa experimental consistiu na preparação propriamente dita das pastas de cimento Portland. Foram fixados alguns parâmetros iniciais e o primeiro deles foi a fixação da consistência dessas pastas. Fixamos um espalhamento de 105, mais ou menos 5 milímetros. Além disso, fixamos a relação água-cimento em 0,5. Os quantitativos dos materiais utilizados para cada um dos traços, tanto de referência como o traço com nanosílica, podem ser visualizados aqui na tabela 4. E, além disso, o teor utilizado de 2%, ele foi com base no teor de sólidos do material.
No caso, a nanosílica utilizada nesse trabalho tinha um teor de sólidos de 15%. A definição, né, desse teor efetivo de 2%, ela foi feita com base em outras pesquisas e trabalhos que utilizaram esse material nessa mesma proporção e obtiveram resultados satisfatórios. Então, após, né, toda essa preparação e produção das pastas, foi feita a moldagem, né, dos corpos de prova cilíndricos em dimensões de 50 milímetros por 100 milímetros de altura, e a cura 1 dela foi realizada até a data de realização dos nossos ensaios. Entrando agora na terceira e última etapa, né, daqueles ensaios para avaliar as propriedades mecânicas, foi feito um ensaio de resistência à compressão simples, baseado na NBR 7215, nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, e também foi determinado o módulo de elasticidade estático pelo método da compressão clássica, seguindo as recomendações da NBR 8522, nas idades de 1, 2 e 5 dias. Essas idades menores para o módulo de elasticidade se justifica justamente pela maior reatividade da nanosílica ser nessas idades iniciais. Entrando agora, né, nos nossos resultados, falando inicialmente da consistência das pastas, foi percebido, né, ao longo da produção das pastas, que foi necessário um teor maior de aditivo superplastificante nas pastas com adição de 2% de nanosílica, para que fosse mantida, né, aquela consistência pré-determinada de 105, mais ou menos 5 milímetros. Aqui eu trago novamente a tabela 4, destacando, né, a diferença de quantidade desse aditivo entre os dois traços. Carralo et al., eles observaram esse aumento de consistência, né, nos materiais cimentícios com adição de teores de nanosílica, o que corrobora com o que também foi observado no nosso trabalho. Essa ocorrência desse aumento de consistência, quando se usa a nanosílica em um material cimentício, ela pode estar relacionada à elevada área superficial específica, né, que as nanopartículas de sílica possuem, e também a sua tendência de aglomeração. Passando agora para os resultados de resistência à compressão simples, é perceptível, né, em todas as 4 idades analisadas, que teve um ganho de resistência considerável, né, o que também foi observado nos trabalhos feitos por Flores et al. Destaco aqui, né, que esse aumento foi maior nas idades de 1 e 3 dias. Tanto a tabela como o gráfico, eles apresentam os valores médios do que foi obtido em cada uma das idades analisadas. Passando agora para o módulo de elasticidade avaliado, né, nas idades, como já citei, de 1, 2 e 5 dias. Houve um aumento também no módulo de elasticidade das 3 idades analisadas. Destaco que esse aumento foi maior na idade de 1 dia, como pode ser observado, né, aqui na tabela. E que esse ganho ele foi menos intenso nas outras 2 idades. Comparando também com os valores de resistência à compressão, o módulo ele aumentou de maneira mais branda, né, nas idades analisadas. Apresentando aqui as considerações finais do nosso trabalho, foi observado, né, que um teor de aditivo maior com a utilização da nanosílica para manter a consistência. A utilização dessa adição, ela conferiu ao material cimentício um aumento de resistência considerável, né, em todas as idades de resistência à compressão, principalmente em 1 e 3 dias. Em todas as idades analisadas, o módulo de elasticidade também foi maior para o nosso traço que possuía adição, né, de 2% de nanosílica. Porém, esse aumento, quando comparado ao aumento que se teve na resistência à compressão simples, ele foi um aumento menos intenso. Então, finalmente, né, com base nessas propriedades mecânicas que avaliamos brevemente no nosso artigo, é possível afirmar que o uso de 2% de nanosílica, ele tem grande contribuição, né, na melhoria do que foi analisado, principalmente nas idades de 1 e 3 dias.
Aqui eu apresento algumas das bibliografias, né, que foi utilizada na produção desse artigo. Por fim, eu deixo meus agradecimentos à Universidade de Brasília, ao nosso programa de pós-graduação em Estruturas e Construção Civil, ao apoio financeiro do CNPq, da CAPES e da FAPDF. Além disso, agradeço à BASF pela doação do aditivo, à empresa Nourion pela doação da nanocílica. Agradeço aos 2 colegas e aos 2 professores, né, que contribuíram também ao longo desse trabalho. E, por fim, eu agradeço aos organizadores e participantes do Construção 2020. Obrigada pela atenção.